Boa tarde. Apesar de o tempo ser muito limitado, creio que um breve agradecimento é devido ao IBDS por esta tão oportuna iniciativa. Eu vou tentar ser inteligível e breve ao mesmo tempo e vou repartir esta introdução em três momentos, em três partes. Em primeiro lugar, vou falar das coberturas que podem ser especialmente problemáticas no contexto atual de pandemia. Em segundo lugar, vou falar de questões gerais que se têm levantado em relação à execução de contratos de seguro, neste contexto, com certeza. E em terceiro lugar, vou falar do futuro, ou seja, só levantar algumas tendências, não em relação aos contratos em vigor, mas tendências gerais do mercado, que se poderão vir a detectar nesta sequência. Então, começando. Primeiro ponto, quais é que são as coberturas que podem ser especialmente problemáticas neste contexto? O que é que eu quero dizer com problemáticas? Quer dizer que são coberturas que tenderão a ser especialmente acionadas, o que vai mostrar, daí vai-se mostrar um antagonismo dos interesses, ou seja, o interesse das seguradoras em não prestar, vão ser coberturas onde se vai assistir à invocação de exclusões de cobertura, ou então eventualmente à sua cessação, e por outro lado, quando essa invocação não seja bem sucedida, quando não seja lícita, vamos assistir no fundo potencialmente a grandes desembolsos feitos pelas seguradoras. Então que riscos ou que ramos de coberturas são essas? No imediato, conforme vimos vendo nos últimos meses, temos visto são seguros de cancelamento de viagens e de eventos, não é? Agora discute-se o impacto do cancelamento dos Jogos Olímpicos no Japão, já há grandes conversações sobre o assunto, também com resseguradores envolvidos. No curto e médio prazo teremos também questões a levantarem-se, claro, em matéria de seguros de saúde e de vida e em seguros de ciberriscos. Temos notado este salto para a digitalização, tem mostrado muito, tem agravado não só a quantidade de ataques informáticos, o impacto de falhas técnicas, portanto, previsivelmente continuará a fazê-lo, e para além do curto e médio prazo, num prazo mais médio, poderemos ver também esse acionamento acrescido em relação a seguros de lucros cessantes não ligados a danos numa coisa, ou seja, seguros de lucros cessantes ligados, por exemplo, à interrupção de cadeias logísticas, que também temos vindo a ver, não é? E, em segundo lugar, também poderemos ver um maior acionamento de seguros ligados a eventos de crédito, portanto, seguros de crédito, seguros de garantia, como nós chamamos cá em Portugal aos seguros de garantia, seguros de caução, portanto, também eles tenderão a ser sobreacionados e, mais uma vez, os seguros de ciberriscos tenderão a sê-lo. O que há a dizer rapidamente em relação a este contexto? Temos então dois tipos de manifestações da parte do segurador que se vê sobreacionado. Ele pode, quando é notificado a ocorrência de um sinistro, pode encontrar modos para se vir recusar a prestar, e invocando exclusões, invocando o incumprimento de certos deveres de conduta previstos na cobertura. Em relação a este tema, o que há a dizer é que há sempre que interpretar a apólice, os seus termos, e que nunca se pode esquecer que as apólices são geralmente, muito tipicamente, contratos de adesão, compostos por cláusulas contratuais gerais, portanto, na sua interpretação, há sempre que ter em conta, há sempre que ter isto em consideração, que se deve atentar às expectativas legitimamente formadas perante aquela cobertura por um declaratário, ou seja, por um segurado de boa-fé, perante a utilidade normalmente esperada daquela cobertura, ou seja, há que ver, já que é um contrato não negociado, quais é que são as expectativas razoavelmente formadas para quem paga por aquela cobertura, para depois possa retirar dela a utilidade. Portanto, há que ter especialmente em vista esse parâmetro da interpretação e depois também há que ter em consideração que, no caso de dúvida, vale a regra contra proferentem. Esta questão de ser necessário interpretar o contrato, interpretar o alcance das suas cláusulas que limitam direitos do segurado, pode ser ilustrada a propósito das exclusões. Levantou-se recentemente em Portugal a questão, portanto, do alcance de uma potencial de uma exclusão. Penso que foi mais uma sensação de alerta, não chegou realmente a causar problemas reais,
mas aquilo que se discutiu, que poderá também surgir noutros ordenamentos, é qual é que é o impacto de uma cláusula de exclusão típica que se verifica muito em seguros de incidentes, neste caso eram seguros de responsabilidade civil facultativos, os obrigatórios têm as causas de exclusão de cobertura definidas por lei, mas face aos facultativos, qual é que seria o impacto então de uma cláusula de exclusão de cobertura que dissesse que não havia cobertura do sinistro quando ele fosse causa, quando o segurado atuasse em contravenção às normas e regras legais aplicáveis. E o que se discutia então era, uma vez que há limitações à circulação impostas pelos decretos que criam um estado de emergência, que se quem estivesse a circular com o seu veículo fora dessas causas, ao abrigo das quais é lícita a circulação, se preencheria ou não essa cláusula de exclusão de cobertura, preenchendo, portanto, não teria direito à indemnização. Ora, isto foi levantado um bocadinho em abstrato e nunca pareceu que fosse um grande problema, desde logo porque estas cláusulas de exclusão têm que ser interpretadas e não basta que um sujeito preencha informalmente em abstrato a sua hipótese para que haja uma exclusão de cobertura, tem que haver causalidade entre o preenchimento dessa hipótese e uma situação de agravamento do risco ou de causação do sinistro. E é evidente que essas regras, as regras legais que criam ou regulamentam o estado de emergência, não visam diminuir o risco de acidentes de viação, visam diminuir o risco de contágio, portanto a violação dessas regras nada tinha que ver com sequer um aumento, muito menos a materialização do risco coberto por seguros de acidentes ou seguros de responsabilidade civil na sua dimensão facultativa. E já agora diga-se que as seguradoras, quando começou a haver um certo burburinho no ordenamento português, vieram confirmar este entendimento, que não haviam ali grande fundamento para se exclusarem à cobertura. E de todo modo também é preciso chamar a atenção que essas exclusões de cobertura são um facto impeditivo dos direitos do segurado, portanto cabe ao segurador o ónus da prova, neste caso caberia não só o ónus da prova da causalidade, mas também desde logo de que o segurado circulava em contravenção a essas normas e regras legais aplicáveis ao abrigo do decreto do estado de emergência. Portanto, isto chamando a atenção para a hipótese de interpretação da apólice para determinar qual é o alcance das cláusulas que reduzem ou que excluem direitos do segurado em relação portanto, outra via da qual os seguradores se poderão querer prevalecer em carteiras em que esperem uma maior sinistralidade será da cessação da vigência daquele contrato de seguro, portanto, simplesmente deixando de caducar, não renovando, ou então denunciando ou rescindindo o contrato quando tal for lícito. Em relação a esta questão, há que atender ao facto de se poder eventualmente, em vista da situação concreta, ter criado expectativas legítimas do segurado na continuidade daquela cobertura, portanto há sempre esse remédio corretivo, mas o mais indicado nestas situações é, uma vez que a situação de fundo pode afetar um grande número de sujeitos, para evitar incertezas, para evitar desigualdades, um pouco um raciocínio similar ao das grandes alterações de circunstâncias, mas aqui falamos no fundo também dessas grandes causas que podem afetar, a mesma causa pode afetar uma série de particulares e por isso mais indicado são as intervenções legislativas porque asseguram uma maior igualdade e previsibilidade no tratamento dos casos, em vez de os entregar a uma solução casuística e promovida, portanto, em concreto por juízes. Isto em relação, então, a essas situações em que pode haver um maior acionamento de coberturas e uma maior evidência, então, desse contexto de interesses contrapostos. Agora queria aludir às duas questões gerais, portanto, agora na parte 2 da intervenção, eu creio que me irei alongar, mas peço desde já desculpas por isso. Em primeiro lugar, duas questões gerais, então, em primeiro lugar, a questão que se está a colocar é se podem neste momento ser celebrados seguros que protejam face a impactos do Covid, portanto desta pandemia, face a impactos deste vírus, ou se aqui já se está perante uma hipótese em que a cobertura do risco em causa não é lícita porque o risco já se materializou, portanto se já estamos perante hipótese em que já não há cobertura de qualquer risco. Então, a questão de agora poderem ser celebrados contratos de seguro que protejam face a impactos do Covid deve ser analisada à luz
das coordenadas gerais que são aqui relevantes. E quais é que são essas coordenadas gerais? Em primeiro lugar, ou seja, essa questão de se proteger face a riscos que são de maior probabilidade, estão mais em evidência e são objetivamente de maior probabilidade, as coordenadas gerais, dizia, são as de saber se, ao segurar aqueles riscos, está a descaracterizar o contrato de seguro, portanto está a sair do tipo de contrato de seguro e é no fundo a celebrar um outro tipo de contrato. Isso coloca problemas porque, face ao tipo de risco que está aqui em causa, não teríamos propriamente, não se contenderia propriamente com a ordem pública nas hipóteses aqui em causa, mas o grande problema neste caso parece-me que seria o daquilo que as seguradoras estão autorizadas a fazer, ou seja, as seguradoras estão autorizadas apenas a realizar certo tipo de negócios para a preservação do seu património, não podem celebrar todo e qualquer negócio. Tipicamente, faço estas afirmações mais gerais para terem utilidade no direito comparado, apenas estão autorizadas a celebrar seguros e operações seguradoras em negócios instrumentais face a esse eixo do seu negócio, para não porem em causa o seu património e conseguirem honrar os seus compromissos que são futuros. E então, no fundo, aqui os problemas que teríamos era de detectar a celebração de negócios que já não são seguros e disso já estar fora daquilo que as seguradoras estão autorizadas a fazer. Portanto, trazendo tipicamente a nulidade dos negócios em causa, além de outras sanções eventuais para as seguradoras. E aqui, no fundo, o que há que fazer é um problema de qualificação. Temos que ver quando é que aquele contrato já não é um seguro e quando é que ainda o é. E em casos é que é transparente que já não estamos perante um seguro. Nos casos em que o risco já não existe. Já não existe. Porquê? Porque já se concretizou em concreto, em específico, na esfera daquele segurado, ou então já se tornou impossível a sua verificação. No contexto aqui em causa, um exemplo simples seria o de celebrar agora, neste momento, um seguro para cobertura de riscos de cancelamento de eventos públicos, quando esses eventos já foram proibidos por um decreto associado à declaração de um estado de emergência. Nesse caso já não haveria qualquer risco cobrido pelo contrato. Portanto, o evento era certo, o evento já tinha sido cancelado e a prestação da seguradora era certa, também era a do segurado, já estávamos perante um contrato que já não era um contrato seguro, que estava para lá daquilo que as seguradoras estão autorizadas a celebrar, a realizar. São diferentes os casos em que o sinistro ainda não é certo ou impossível, mas é de elevadíssima probabilidade. Ainda não estamos perante uma certeza. Nesses casos, há que determinar quando é que, ao tempo da celebração do contrato, o risco é tão elevado a probabilidade que já não há propriamente, que já não podemos falar de um risco, já devemos mais corretamente falar de uma certeza e de um negócio que tendencialmente implica prestações certas e que, portanto, já não é um seguro. Mas o contrato de seguro convive com riscos muito elevados, de verificação elevada. Por exemplo, imaginem que neste contexto um médico intensivista, não sei como se diz no Brasil, mas um médico especializado nas unidades de cuidados intensivos celebra um seguro que o protege em casos de incapacidade temporária. É um risco bastante elevado para o médico que vai estar exposto no seu trabalho a pacientes com cargas virais muito elevadas, portanto, ainda que não seja atingido pelo vírus, é provável que possa haver eventualmente suspeitas, possa haver momentos de contacto que impliquem um afastamento do seu trabalho e, portanto, um período de ausência ao trabalho que se poderá qualificar como incapacidade temporária e, face à cobertura deste risco, portanto, apesar de tudo, estaríamos perante o risco e não perante uma certeza, ou seja, no momento em que se celebra o contrato, não se sabe se esses períodos vão acontecer ou não, são de grande probabilidade, mas se vão acontecer ou não, qual será a sua duração, é diferente em função do médico estar doente ou não e da gravidade da doença que o afeta, ou se tratar de uma mera cautela, portanto, para estes casos continuaremos a poder falar de um risco e depois tudo seria uma questão de mercado, ou seja, de haver oferta e procura ao preço pelo qual as seguradoras se disporiam a oferecer este tipo de cobertura. Portanto, isso quanto à segurabilidade, no fundo, de riscos que sejam afetados pelo contexto do Covid, portanto, do vírus, na base da atual pandemia.
Uma outra questão que se tem levantado, portanto, outra questão geral, é a de saber se os seguradores podem reportar um agravamento do risco em termos gerais pelo facto de se ter decretado uma situação de pandemia ou de estado de emergência. Ou seja, será que os seguradores podem invocar o regime da modificação do risco no decurso do contrato para modificar o prémio ou acrescentar exclusões ou para fazer cessar o contrato de seguro? Será que esta alegação procede? E a resposta, isto foi discutido mais no mercado alemão, também andei a fazer o meu trabalho pela internet, não, esta alegação não procede. Aliás, o regime do agravamento ou da redução do risco diz respeito à agravação ou à modificação do risco na esfera daquele segurado em concreto, ou seja, este regime da modificação do risco dialoga com a avaliação inicial do risco que o segurador inicialmente opera, portanto, olhando para a esfera daquele risco em concreto, através de questionários, inspeções, exames médicos, consulta de registros públicos ou de outros. Portanto, esse regime das modificações do risco tem que ver com circunstâncias que impactam aquele risco em concreto e não que impactam a generalidade das estatísticas que afetam, portanto, que afetam aquele tipo de risco. Ou seja, nem sequer o regime, nem da redução, nem do agravamento do risco, portanto, a sua modificação, é invocável perante estas alterações que são alterações de fundo. As alterações de fundo são o risco do segurador. Ou seja, o segurador é que é o perito que mobiliza dados estatísticos e que faz estimativas de acordo com a sua experiência e com a sua expertise, a sua especialização atuarial. Isso é um negócio dele, cabe-lhe a ele fazer, não pode ele agora transpor ou devolver este risco inerente a alterações de fundo, alterações estatísticas, à esfera do segurado, portanto, porque essa alteração não diz respeito à esfera em concreto daquele segurado. Portanto, estas alterações de fundo dizem respeito a risco próprio do negócio segurador e próprio do segurador. E, em todo caso, algo para que também se tem chamado a atenção é para que, ainda que estas circunstâncias fossem de admitir como fundamento para a modificação do prémio ou a cessação do contrato, ou inserção de exclusões, que não procede, mas ainda que procedesse, há prazos, após o conhecimento dos agravamentos, para que o contrato possa ser modificado ou feito cessar. E esses prazos já teriam neste momento terminado, quer fossem contados desde o momento em que se tem conhecimento que há uma infecção altamente contagiosa na China e que com potencialidade para galgar fronteiras, quer esse prazo fosse contado dos primeiros casos detectados na generalidade dos países. Portanto, já a invocação agora seria tardia e antes disso, como vimos, não procede. Por último, em relação a estas questões gerais, outra questão que se coloca é, agora não em termos gerais, mas em concreto, será que se deve considerar que há agravamentos concretos do risco, dadas certas alterações de estilo de vida que têm sido implicadas por este contexto de confinamento, para fazer face ou para prevenir o contágio através do vírus? Por exemplo, será que se pode considerar que o risco de incêndio doméstico é aumentado agora que as pessoas estão mais no celular, não é? Com teletrabalho, usam mais eletrodomésticos, os fumadores fumam mais em casa, portanto, será que o facto desse espaço estar ocupado e ter potencialmente ativas mais fontes de ignição configura um fator de agravamento do risco de incêndio e deve dar lugar, agora sim, aos efeitos do regime do agravamento do risco, portanto, à modificação do contrato com agravamento de prémios ou então à resolução de um contrato de seguro de incêndio em contexto doméstico. E não parece, mais uma vez, ou seja, não se pode responder assim de plano, porque este regime das modificações do risco não pode pôr em causa a estabilidade do contrato de seguro, portanto não podemos estar constantemente num contrato que tenha a função de permitir aos sujeitos fazer os seus planos económicos, não poderíamos ter um regime que permitisse estar constantemente a reabrir o contrato, porque a realidade está sempre a mudar, o contrato de seguro tem que oferecer
estabilidade, tem que comportar alguma elasticidade perante essa realidade que sempre se modifica e implica gravações e diminuições do risco a todo o tempo. Portanto, há uma série de requisitos para se poder invocar este regime das modificações do risco, e um desses requisitos é o de que esse agravamento do risco, portanto, tem que ser detectado quando se compara o saldo das modificações do risco, contando com o risco que efetivamente se verificava quando o contrato foi celebrado, ou seja, entre o momento em que o contrato foi celebrado e o presente, há que ver qual é que é o saldo do efeito das circunstâncias que diminuem o risco e das circunstâncias que o aumentam. Ora, e o facto de estarmos mais em casa, se por um lado tem efeitos de agravamento do risco, potencialmente, mais fontes de ignição a serem usadas, por outro lado também tem efeitos de diminuição do risco, porque estamos mais em casa, estamos mais vigilantes, prontamente detectaremos o início do curso de um incêndio. Portanto, é um juízo que a conclusão, no sentido de que há um agravamento do risco, exige que comparemos estas circunstâncias e isso pode levar-nos a concluir que o risco no seu saldo não se alterou ou porventura que diminuiu ou então porventura que se agravou. Há que fazer essa comparação. Terceiro ponto para terminar, tendências futuras do mercado. Bom, isto sim, agora um pouco de futurologia para terminar, e futurologia porquê? Porque temos todos a noção de que as formas de produção e de consumo estão a ser repensadas em grande medida, quão repensadas sejam depende também da duração agora deste contexto de grande alteração do modo de vida, portanto há muita incerteza em qualquer exercício de previsão, mas eu arriscando as minhas com estas ressalvas, diria duas coisas. Em primeiro lugar, que é típico, não é, dos enviesamentos de decisão humanos, que o facto de uma experiência nos ser mais próxima nos alerte, portanto nos crie mais consciência para essa experiência, ela nos impressiona mais. Portanto, é o chamado availability bias na economia comportamental. Portanto, ou seja, é normal que nós fiquemos mais conscientes dos riscos agora para que a nossa atenção foi chamada neste contexto de pandemia. Por isso, isto vai refletir-se nas decisões do mercado e pode supor-se então que a médio e longo prazo vai surgir mais interesse por seguros de cobertura de risco, cobertura de riscos de lucro cessante, não ligado a danos em coisas, portanto, interrupção por interrupção das cadeias logísticas, por exemplo, isto com ressalva de que poderá haver também alterações no próprio modo como as cadeias logísticas estão configuradas, mas de todo modo continuando a supor um contexto de produção global, portanto com deslocalização das cadeias logísticas, aí poderá surgir este interesse de seguros de lucros cessantes. Por outro lado, claro está, nos seguros, portanto, nos sistemas em que a prestação de cuidados de saúde é intermediada por seguradores, claro que irá haver uma reconfiguração, possivelmente, do acesso a cuidados através de seguros, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Possivelmente outras coberturas passarão a ser obrigatórias, portanto haverá aí uma renegociação por causa da consciência, no fundo, do impacto, do alcance do efeito público, do efeito geral que tem um menor fornecimento de cuidados de saúde, portanto não atinge só a esfera do beneficiário desses cuidados, tem impactos para a generalidade da população. Portanto, é de esperar um aumento ou um reforço das coberturas obrigatórias nos sistemas em que o acesso a cuidados de saúde é intermediado por seguradores e, portanto, como disse, e penso que é de continuar a frisar, com todo este salto para a digitalização, que é contextual, mas que vai deixar rastro, vai manter-se, há atividades que agora se aperfeiçoaram em ambiente digital e elas, pelo menos parcialmente, esta tendência irá manter-se. Isto aumentou também a nossa exposição a riscos de falha de recursos digitais ou de ciberataque, portanto os seguros que cobrem esses riscos também irão, penso eu, ter mais procura no médio e longo prazo. Ora, isto então conta tendências de procura de coberturas no mercado e o último aspecto para que queria chamar a atenção tem que ver então com essa questão de procura de coberturas
que, portanto, abarquem riscos associados a pandemias. Para explicar concretamente o que é que estou a falar, por exemplo, os Jogos Olímpicos foram adiados, não é? Bem como uma série de outros eventos, haverá uma série de seguros associados à sua organização, com certeza, e, portanto, esses seguros que cobram riscos associados a cancelamento de eventos, adiamento, a mudança das condições em que eles são organizados, será que quem os procura vai querer ou não cobrar riscos associados à pandemia? Será que os seguradores vão tentar excluir esses riscos e como é que isto se resolve? Bom, parece que sim, que irá estar no centro das atenções essa exclusão ou não, e que os seguradores, em particular os resseguradores, por causa da sua maior exposição geograficamente dispersa, portanto, alegarão, parece que têm vindo a alegar, que a cobertura de riscos associados a contextos de pandemia implica a cobertura de um risco catastrófico, portanto, que lhes atinge a totalidade da carteira, não permite a dispersão do risco, portanto, não seria prudente, do ponto de vista financeiro, assegurar. O que é que há a dizer neste sentido? Bom, algo muito parecido àquilo que já se vem dizendo em relação a riscos, seguros que têm cobertura de riscos climáticos, que também são tipicamente catastróficos, embora regionalmente mais delimitados, mas conseguem atingir, ter um grande impacto sobre a carteira do segurador ou ressegurador em causa, e aquilo que já se vem fazendo é distribuir esses riscos, portanto diversificar o seu financiamento para lá da mutualidade de segurados ou de ressegurados, ou seja, em concreto, o que temos vindo a ver é uma expansão em direção ao mercado financeiro do financiamento da cobertura dos riscos catastróficos associados a variáveis climáticas ou eventos climáticos, e possivelmente mesmo iremos ver em relação a riscos de surgimento de novas pandemias ou então de continuação de vagas desta, enquanto não houver uma abordagem farmacológica mais eficaz. Portanto, o que se irá fazer? Possivelmente criar instrumentos financeiros derivados, pelo qual a generalidade dos investidores poderá, no fundo, apostar, é o que muitas vezes está em causa no caso de derivados, na verificação ou não deste tipo de riscos ou na superação de certos limiares medidos por índice. Com isso podemos ter uma distribuição deste risco para lá daqueles de quem os cobra em sede profissional e aumentar nessa medida, digamos que é os recursos financeiros alocados à cobertura destes riscos. Portanto, era destas três questões que queria falar, ou era destas três partes que se compunha a minha exposição. Estou certa de que me alonguei e muito obrigada mais uma vez, excelente iniciativa.